Neste vídeo, vou expor os mecanismos por trás das grandes ilusões do teatro político socialista brasileiro. Vou levantar o pano, retirar as máscaras e revelar os fios invisíveis que sustentam os principais truques retóricos presentes nos discursos esquerdistas do Brasil católico. Discursos que se apresentam e são recebidos como moralmente elevados, mas que na prática operam por meio de simbolismo e condicionamento emocional, aproveitando-se da influência católica profundamente enraizada no inconsciente coletivo do povo brasileiro. E é exatamente esse funcionamento oculto que será revelado neste vídeo. O que você precisa mesmo é saber a história de todos esses costumes. Senão, não adianta nada. É repetição tipo papagaio. Os esquerdistas brasileiros aprenderam a explorar uma cultura enraizada contra o individualismo. Falam de economia sem base empírica nenhuma sólida e conseguem convencer, menos por dados e mais por pura emoção. A análise causal foi substituída pelo juízo moral. Nesse ambiente, enriquecer soa como ganância, mérito virou arrogância, liberdade individual é rotulada como egoísmo, no sentido pejorativo, e prosperar exige expiação por meio de tributação desigual. A riqueza passou a ser tratada como suspeita, e quem a possui é convertido em devedor moral da desigualdade social. Qualquer pessoa que dê certo economicamente é vista com ressalvas e com desconfiança. Para nós, para a mentalidade média do brasileiro, a atividade econômica é uma atividade semidelinquente, assim. O rico no Brasil é constrangido a viver sob uma cobrança permanente e velada, a de provar publicamente que seu enriquecimento é legítimo, como se a prosperidade fosse, por si só, uma suspeita moral que exige justificativa. No Brasil, por trás de quase toda grande fortuna, tem um ou muitos grandes crimes. Dentro dessa narrativa, a riqueza deixa de ser resultado de escolhas, diferenças individuais, oportunidades, circunstâncias, riscos assumidos, tempo de disciplina, trabalho e foco no objetivo, sorte ou azar durante o caminho. Ela passa a ser tratada como pecado. Num país desigual como o Brasil, ser rico é pecado. E todo pecado precisa de um culpado e de um redentor justiceiro moral da vida alheia. São Paulo, maio de 1910. O maior velório que a cidade já tinha visto atravessava a Avenida Paulista, enquanto o sino da Igreja da Consolação se recusava a tocar. Padres viravam o rosto. Beatas faziam o sinal da cruz ao contrário. E dentro do caixão estava a mulher mais odiada e mais amada de São Paulo, Veridiana da Silva Prado. Esta é a história de uma mulher que financiou a abolição e a república, rompeu com a Igreja Católica publicamente, simplesmente anunciou que não pisaria mais em igreja nenhuma. A resposta foi brutal: excomunhão. Vou mostrar com exemplos práticos como essa estratégia esquerdista funciona no Brasil corrompido pela tradição católica. Como a desigualdade foi transformada em dogma moral no pecado original do capitalismo. E como o Estado passou a ocupar o papel de salvador. Enquanto essa lógica dominar o imaginário coletivo, o país continuará combatendo efeitos. Continuará preocupado com o termômetro, em vez de investigar a causa da febre. E assim seguirá preservando intacta a verdadeira causa do atraso brasileiro. A desigualdade tornou-se uma das ferramentas retóricas mais eficientes da esquerda de viés católico. Não como um problema a ser compreendido honestamente e com rigor histórico e econômico, mas como um instrumento moral usado para produzir culpa, legitimar o poder político abusivo e a expansão do poder estatal sob o disfarce da compaixão. A desigualdade salarial, a desigualdade de raça, a desigualdade de gênero, a desigualdade na educação, a desigualdade na saúde. A expressão desigualdade social é repetida como um mantra, não para compreender a realidade, mas para moldar a consciência. Ela deixa de operar como categoria analítica e passa a funcionar como propaganda moral do orador.
Um discurso de culpa dirigido à riqueza, travestido de economia. Ou seja, nós estamos num mundo cada vez mais desigual e cada vez mais a riqueza está concentrada na mão de menos gente e a pobreza concentrada na mão de mais gente. A comparação já nasce falaciosa. Bilionários não têm dinheiro parado. Eles possuem ativos produtivos, empresas, ações, investimentos que geram bens, empregos e inovação. Vamos pegar como exemplo o dono da Havan. Não tem dinheiro no bolso. O dinheiro dele está em mais de 170 megalojas. Ele emprega 22 mil colaboradores. Então o dinheiro está no estoque, no prédio, no caminhão, no equipamento, no avião. Portanto, eu posso te afirmar que o problema não está aqui em quem gera emprego, quem gera riqueza. Imposto eu gero para o Brasil por ano alguma coisa da ordem de 2 milhões de reais. Eu pago imposto pra caramba e tudo que poderia dar algum tipo de estabilidade ou segurança para minha família eu pago em dobro. Por quê? A educação pública não tem qualidade. Eu pago escola privada para meus filhos. A saúde pública tem qualidade, só não tem dignidade. Eu pago saúde privada. A segurança pública não funciona. Então eu moro num condomínio que é blindado, meu carro é blindado. É uma fortuna que eu gasto além dos impostos. Quase 60% da minha renda vai em uma combinação de tributação e proteção contra os desequilíbrios gerados por um país de infraestrutura ruim. Vai chegar uma hora que não se sustenta. Comparar essas realidades do mundo moderno a uma relação simplista entre explorados e exploradores, egoístas e vitimizados, como se estivéssemos ainda no medievo, é no mínimo um grave exercício de desonestidade intelectual. Preciso que a gente coloque a luta contra a desigualdade, sabe, como no topo das nossas preferências para lutar. Quando a desigualdade passa a ser tratada como um problema moral em si, à margem da realidade, à margem do crescimento econômico, da mobilidade social ou da redução da pobreza absoluta, ingressa-se no terreno do juízo moral distorcido, seja por ignorância analítica, seja por manipulação deliberada a serviço de interesses ocultos e inconfessáveis. E é claro que existe o aspecto moral da história. Se deveria existir ou não pessoas bilionárias. É exatamente nesse ponto que emerge a narrativa esquerdista de viés católico. Não por ausência de dados, mas pela sua deliberada inobservância ou pela sua leitura moralmente e dolosamente enviesada. Se você não diminuir a desigualdade, é impossível você acabar com a pobreza. Afirmar que combater desigualdade reduz pobreza é confundir deliberadamente conceitos totalmente diferentes. Pobreza é privação material, desigualdade é diferença relativa. A história econômica mostra algo claro. Sociedades podem reduzir drasticamente a pobreza, mesmo com o aumento da desigualdade, desde que exista estímulo ao enriquecimento e à mobilidade social. Misturar variáveis sem relação causal não é análise séria, é estratégia retórica. Serve para afastar o debate dos resultados concretos e levá-los para julgamentos morais convenientes. Nada mais do que isso. A noção de culpa moral associada à riqueza nasce da teologia cristã católica medieval, estruturada em um contexto de escassez no qual a riqueza era percebida como algo extraído e não criado, fruto de guerra, pilhagem, escravidão e da vassalagem aos monarcas. O discurso moderno da desigualdade herda esse mesmo esquema moral. Muda o vocabulário, mas preserva intacta a lógica do pecado, da culpa e da expiação. Atacar o capitalismo pela desigualdade é uma clara simplificação ideológica. Sociedades capitalistas foram as que mais reduziram a miséria material da história. Esses fatos não cabem no catecismo esquerdista do Brasil católico. Mas a culpa, como sempre, não era deles. Dos empresários, do capitalismo, dos mais ricos, dos tais opressores, menos deles próprios. É preciso sempre lembrar que o discurso esquerdista de viés católico brasileiro precisa eternizar a destruição econômica e social e piorar a pobreza para manter sua autoridade moral sobre ela e usá-la contra os ricos.
precisa convencer as pessoas, qualquer outra coisa, menos democracia. Convencer as pessoas a mudarem, as pessoas destruírem tudo que o Estado faz. É que o que menos interessa é o país. O Estado Nacional deixa de existir. Qualquer outra coisa, menos democracia. Fascismo, nazismo. O pobre é um número. Às vezes um número bonito para se utilizar em campanha. Ao substituir a análise baseada em evidência pela condenação ética da riqueza, anestesia-se o debate sério e sacraliza-se o atraso. Nós já sabemos o que os ricos brasileiros, a elite brasileira pensa. Não pode cobrar imposto de renda deles de jeito nenhum. Tem que continuar cobrando imposto na folha de pagamento dos trabalhadores, 27,5% de todo mundo que ganha acima de R$6.000, e eles não querem pagar imposto. O verdadeiro atraso histórico do Brasil está em negar a raiz moral religiosa católica no discurso justiceiro igualitarista. Reconhecê-la no discurso desmonta a sua pretensão de ciência e revela o que ele sempre foi: uma teologia secular de controle social travestida de economia sobre um manto de falsa virtude. Eu tenho consciência o que esse povo está passando. Eu não posso mentir. É esse cidadão que acaba de ficar emocionado que quer ser presidente. Tenho que mentir, é preciso mentir. No Brasil católico, a verdade não precisa ser comprovada, basta parecer piedosa. A mentira, quando vestida de caridade, vira virtude, na hora. Questionar vira falta de empatia, apontar dúvida vira insensibilidade social. Exigir responsabilidade vira egoísmo. O país não discute soluções, discute pecado. Não mede resultado, mede intenções. Não enfrenta a realidade, confessa culpas abstratas e sai aliviado, pronto para errar de novo. No Brasil católico vale mais a narrativa confortável do que o fato econômico. Vale mais a intenção, boa entre aspas, do que o resultado real. Vale mais o discurso moral do que a consequência concreta. Na política do Brasil católico, a fé passou a ocupar o lugar do pensamento crítico. A mentira foi travestida de virtude e entronizada como verdade sagrada. Ser bom passou a significar viver em sacrifício permanente, enquanto a obediência foi confundida com lucidez moral. A bondade foi esvaziada de discernimento e degenerou em complacência cega. Dizer não, gesto essencial de responsabilidade muitas vezes, passou a significar crueldade. Vai, salta o Bolsa Família. 25 anos já recebo Bolsa Família. Nós temos dois políticos, um do Senado, outro da Câmara, representando estados que hoje têm mais beneficiários do Bolsa Família do que trabalhadores com carteira assinada. Deveríamos cortar, sim, o número de beneficiários do Bolsa Família. Essa questão de assistencialismo, primeiro, na média, tem uns que vão estar recebendo pouco, tem outros que vão estar recebendo demais. E aí os que estão recebendo demais geram toda sorte de problema de incentivos, né? Não querem trabalhar. A gente está tendo um problema de mão de obra em praticamente todo o Brasil. Faz algum sentido, num estado como hoje nós temos em 12 estados brasileiros, você ter mais gente vivendo com base no Bolsa da Família do que em trabalho? A bondade que destrói não é virtude. Ela pode ser um simples erro ou uma fraude travestida de moral. Na política, essa lógica assume uma forma fraudulenta, coercitiva, de populismo de viés católico. Um discurso que sacraliza sacrifício permanente e involuntário, confunde culpa com ética e converte autopunição em selo de pureza moral. Não se trata de caridade nem de fé autêntica, mas de uma retórica moralizante que dispensa responsabilidade, rejeita limites e transforma a negação de si mesmo em virtude funcional. Tudo usado como instrumento de poder. Agora vou revelar o que há por trás do agravamento tributário progressivo. O truque é simples, quase primitivo, e justamente por isso passa despercebido pela maioria. Ele não opera no campo da técnica ou da ciência econômica, mas no campo da psicologia moral. Avança em silêncio, passo a passo, enquanto distrai o público com discursos edificantes. Só uma de cada 4 crianças fizeram 3 refeições hoje. E eu, com um super rico, eu tiro 871 super pobres da fome e da miséria. Até que o custo já esteja consolidado e a reação neutralizada.
funciona assim, não como debate aberto, mas como um ardil cuidadosamente encenado. Quem aí está satisfeito com uma nova taxinha chamada FDI, que começou a ser cobrado ano passado, de 1% sobre o faturamento bruto de cada um de nós. 1% ano passado, 1,2% esse ano, vai para 1,4% ano que vem. Eles colocam em doses homeopáticas e vão colocando, e vão criando novas taxas, e a gente vai aceitando. A política esquerdista de viés católico não começa falando em aumento brutal de impostos. Isso assustaria. Isso atrapalharia o verdadeiro objetivo. Ela começa falando em virtude, em justiça social, em responsabilidade moral dos ricos diante dos pobres. O que nós estamos fazendo é apenas uma reparação. Nós estamos falando que 141 mil brasileiros que ganham acima de 600, acima de R$1 milhão por ano, vão contribuir para que 10 milhões de pessoas não paguem imposto de renda. Não importa se a colaboração é coercitiva ou voluntária, não importa se ela é antidemocrática, se ela não respeita o princípio da igualdade perante a lei, como, por exemplo, no sistema tributário do Paraguai, dos ex-países comunistas, da Rússia, que mesmo em guerra, o imposto de renda é 13% para todo mundo, não tem tabela progressiva. E um grupinho lá pequeno paga 15%. Quer dizer, isso não interessa no discurso populista católico. É simples assim. Não vai machucar ninguém. Não vai deixar ninguém pobre. Não vai fazer com que os que contribuem deixem de comer a sua carne, deixem de comer a sua salada, deixem de comer o seu camarão, a sua lagosta, o seu filé mignon, mas vai permitir que o pobre possa comer um pouco de carne. Primeiro, explora-se a suspeição e a culpa associadas à riqueza. Mesmo quando ela é justa e honesta, isso não importa. Já profundamente arraigada no inconsciente coletivo de grande parte dos brasileiros. Quem prospera deixa de ser visto como alguém produtivo e passa a ser retratado como alguém que deve algo à sociedade. A culpa não aparece como argumento explícito, mas já vem embutida no próprio desenho do projeto de lei, orientando a sua aceitação antes mesmo de qualquer debate racional. Em seguida vem a estratégia do constrangimento moral. Não se discute eficiência econômica nem limites institucionais. Discute-se caráter. Nós precisamos cobrar dos super ricos, dos marajás, dos bilionários. E não vai ser a bancada que defende os super ricos que vai impedir que a gente faça isso hoje. Cuidem-se, porque cada voto essa noite aqui vai ser vigiado, vai ser monitorado. Quem questiona a tributação é rotulado como egoísta, insensível, sem compaixão. O debate técnico é substituído por um tribunal moral. A pergunta deixa de ser: isso funciona? Quais são as consequências no curto prazo e longo prazo? E passa a ser: que tipo de pessoa você é? A tributação, então, vai avançando aos poucos, sempre sob o rótulo de exceção ética. É só para os muito ricos, é só para um ajuste, é só para financiar uma causa nobre. Cada etapa parece pequena demais para justificar resistência. Por isso vai passando. A culpa anestesia a reação, a vergonha neutraliza a oposição. A oposição não conhece, não sabe que toda essa estratégia, consciente ou inconscientemente, decorre da cultura corrompida pela Igreja Católica. Quando alguém tenta dizer não, o custo simbólico já se tornou alto demais. Recusar o sacrifício passa a ser interpretado como crueldade. Defender limites democráticos vira pecado social. O cidadão é pressionado a aceitar a própria punição como prova de bondade, não por convicção racional, mas por medo da reprovação moral. E o político, ciente desse clima, cede não por lucidez, mas por covardia moral, pelo receio de perder votos e ser rotulado como moralmente indigno. Ao final, a lei é aprovada não porque tenha sido racionalmente avaliada, mas porque foi moralmente imposta.
A política triunfa não pela força do argumento, mas pelo constrangimento simbólico. O imposto, que deveria ser um instrumento técnico e limitado de financiamento do Estado, converte-se em um ritual de expiação. Paga-se menos para organizar a sociedade e mais para aliviar uma culpa artificialmente fabricada, enquanto se alimenta um Estado inflado, autoproclamado justiceiro social de pretensão quase redentora cósmica católica. Esse é o ardil: governar pela culpa, legislar pela vergonha e tributar pela suspeição da riqueza. Tudo em nome de uma virtude que jamais reconhece limites. Há situações no Brasil católico em que o debate sobre investimento público ou privado se afasta da análise objetiva da realidade e passa a assumir contornos predominantemente morais ou simbólicos. Isso se torna problemático quando o enfrentamento da pobreza é invocado não como parâmetro para decisões eficazes, mas como argumento retórico suficiente para reduzir ou inibir o exame crítico de decisões potencialmente mal estruturadas. Em determinados contextos, referências de natureza moral religiosa católica, de forma consciente ou não, podem ser utilizadas para conferir legitimidade prévia a investimentos desprovidos de fundamentação técnica adequada, enquanto o questionamento racional é indevidamente interpretado como insensibilidade social. É diante dessa inversão que a presente crítica se justifica. Você sabe para onde está indo o dinheiro que você investe? E se eu te disser que, além do retorno financeiro isento de imposto de renda, ele pode ajudar a matar a fome de mais de 8.400 famílias no sertão da Bahia e gerar renda para os produtores de leite. É por isso que vim até São Domingos para te mostrar a cooperativa e as pessoas que podem construir essa história junto com você. O ponto central da fragilidade argumentativa está na hipótese de substituição do critério técnico pelo apelo moral. O combate à pobreza, embora seja um objetivo legítimo e moralmente relevante, não autoriza a suspensão de métodos, evidências e responsabilidades próprias da formulação de políticas públicas ou investimentos privados. Investimentos públicos ou privados não são atos de fé, mas intervenções com custos e efeitos colaterais, que devem ser avaliados com rigor. Quando a pobreza é tratada como justificativa absoluta, a boa intenção corre o risco de se transformar em imunidade à crítica. Sem diagnóstico claro, metas mensuráveis, indicadores de impacto e avaliação de custo-benefício, o investimento deixa de ser prudente e passa a ser arriscado do ponto de vista institucional, público ou privado. Discursos excessivamente moralizantes podem gerar confusão entre a virtude declarada e a eficácia comprovada. Propostas que parecem nobres no plano retórico nem sempre produzem os efeitos pretendidos na prática. O recurso à linguagem moral de viés católico não pode substituir a evidência empírica ou servir como mecanismo indireto de deslegitimação do debate técnico. Ajudar os mais pobres não dispensa técnica, ao contrário, exige técnica. Sem isso, corre-se o risco de transformar erro em virtude e boa intenção em critério. E erros, ainda que bem intencionados, também produzem custos sociais elevados. A noção de finalidade social da propriedade privada no Brasil, ela não derivou apenas do debate jurídico e econômico moderno. Ela foi fortemente fundamentada na doutrina social da Igreja Católica. Ogni ricchezza, per essere buona, deve avere una dimensione sociale. O inciso 22 do artigo 5º da Constituição diz o seguinte: é garantido o direito de propriedade. Mas você sabia que o direito de propriedade não é absoluto no Brasil? O inciso 23 do artigo 5º diz que a propriedade atenderá à sua função social. Então, apesar da Constituição garantir o direito de propriedade, não é uma garantia tão garantida assim. A Constituição estabeleceu que a propriedade tem um papel na nossa sociedade. Ela precisa atender a uma função social. Para a Constituição Federal, os interesses da sociedade estão acima dos interesses do dono da propriedade.
Na China, apesar de ser um país comunista, o governo não consegue desapropriar. Se você tem um imóvel lá e eles precisam passar uma rodovia, eles não te tiram, só se tu aceitar a indenização, senão fica lá. E aí tem as... Mas existe a propriedade privada lá, então, na China? Mais ou menos. Mas no Brasil também não, mas é um pouco melhor. Não existe, mas é melhor. Porque... Aqui também não existe, só para deixar claro, aqui também não existe propriedade privada, né? Ao subordinar a propriedade a um juízo moral coletivo, esse entendimento deslocou o direito de possuir do campo exclusivo jurídico-econômico para o campo também ético-religioso, abrindo espaço para que o uso da propriedade seja continuamente questionado, condicionado ou muito relativizado em nome de um bem social definido politicamente, seja pelo governo de ocasião ou seja por interpretações discricionárias, onde couber, de uma justiça permeada por valores moralizantes católicos. Com relação ao Flávio Dino, então, ele é um comunista e que usa, né, o catolicismo como sendo algo que é uma plataforma. Mas nós temos, como disse, uma perspectiva muito clara de que a riqueza tem que ser partilhada. Eu me sinto reconfortado aqui com o momento socialista da Suprema Corte. Se Vossa Excelência me permite, nós estamos aqui vendo e ouvindo padres em diferentes papéis invertidos rezarem missas inusitadas. Agora vou expor o truque do rótulo. Schopenhauer ensina o seguinte: para você destruir o seu opositor de forma mais rápida, você rotula ele. E naturalmente as pessoas vão acreditar naquilo ali, porque é muito mais fácil. As pessoas não querem pensar, mas elas querem ter opinião. Em síntese, rotular para depreciar. Ele não serve para esclarecer ideias, mas para eliminá-las sem debate. A Igreja Católica lançou mão desse expediente ao associar a obra de título A Vontade de Potência, obra póstuma de Friedrich Nietzsche, ao nazismo. O objetivo nunca foi filosófico, mas estratégico: desacreditar integralmente as críticas devastadoras que Nietzsche dirigiu à doutrina católica sem enfrentá-las no mérito. Ao colar uma culpa histórica externa, evitava-se a discussão, distorcia-se o contexto e transformava-se pensamento em suspeita moral. É a vitória da censura indireta sobre o confronto intelectual. Os autoproclamados liberais no Brasil católico também recorrem a esse expediente. O ataque ao caráter pessoal de Karl Marx, como forma de desmoralizar sua obra, é um exemplo emblemático. Confunde-se deliberadamente a figura do autor com o conteúdo de suas ideias. Uma coisa é o caráter de quem escreve, outra distinta é o mérito da obra, ainda que este possa dialogar com aquele. Substituir a crítica conceitual pela desqualificação pessoal é abdicar do debate sério. A estratégia do rótulo passa quase despercebida, embora seja repetida incessantemente, diariamente, sob diferentes formas. Sua eficácia está justamente em reduzir o complexo ao simplório, dispensando esforço intelectual. No Brasil, isso encontra terreno fértil. Há uma notável carência de discernimento crítico. Muitos preferem terceirizar o próprio juízo de valor. Agem de modo puramente reativo e delegam a responsabilidade de pensar a qualquer autoridade que fale com convicção. O rótulo poupa o trabalho da análise e por isso mesmo prospera, com muita facilidade. Hoje, a gente tem uma média de 29% da nossa população que é analfabeta funcional. Entre essas, 12% tem ensino superior. E algo curioso, né? 50% dos que terminam o ensino superior não dominam a língua portuguesa adequadamente, né? Então as pessoas não sabem o que as palavras significam, elas não têm noção de como interpretar um texto. A prática de rotular assume formas variadas e muitas vezes opera com sutileza calculada. No Brasil católico, o rótulo, cuja função é afastar o debate da verdade, converte-se em mentira moralizada, apresentada sob o manto de uma suposta virtude de viés católico. Eu vou citar apenas um exemplo emblemático para despertar astúcia sobre o assunto. Exemplo: os esquerdistas criam rótulos morais para depreciar o capitalismo. Chamam de selvagem, desumano, explorador. O rótulo vem antes da análise. O rótulo prepara o terreno emocional para que qualquer dado posterior seja interpretado como confirmação da tese,
não como algo a ser compreendido. Desvia-se do mérito e fala-se do rótulo. Em seguida, entram as imagens cuidadosamente selecionadas. Pobreza nos Estados Unidos, pessoas em situação de rua, bairros degradados. O enquadramento é sempre o mesmo. Close no drama, zero contexto. Não se fala em percentuais, não se compara com outros países, não se explica a diversidade de causas, saúde mental, drogas, imigração ilegal, escolhas individuais, sortes, azares, insondáveis e incontroláveis. Tudo vira uma coisa só, culpa do capitalismo. É como entrar em um hospital, ver pessoas morrendo e concluir que a medicina não presta para nada. O raciocínio é evidentemente falho. O hospital existe justamente porque há doenças graves. A presença do sofrimento não invalida o método, revela o desafio. A esquerda faz a mesma inversão lógica, ao destacar casos de pobreza para atacar o capitalismo. Observa-se o ponto onde o sistema lida com seus problemas mais difíceis e, a partir disso, declara-se que o sistema inteiro é um fracasso. Ignoram-se proporções, causas específicas, comparações históricas e alternativas reais. O que importa não é compreender o fenômeno, mas usar o sofrimento como prova moral contra o modelo. Assim como a medicina é avaliada por sua capacidade de salvar vidas, ampliar a expectativa de vida e reduzir mortalidade, o capitalismo deve ser analisado por seus resultados agregados: crescimento, inovação, redução da pobreza ao longo do tempo. Isolar exceções para condenar o todo não é análise, é retórica emocional. No Brasil, é retórica emocional de viés católico. Não se diz que os Estados Unidos concentram alguns dos maiores salários médios do mundo, nem que a pobreza é relativa, não absoluta. Não se menciona que milhões de pessoas pobres nos Estados Unidos têm acesso a bens, serviços e oportunidades que seriam luxo em países oficialmente igualitários. Comparar níveis reais de miséria demonstraria narrativa, então a comparação é evitada. O objetivo não é explicar a pobreza, mas usá-la como símbolo moral. A imagem da pobreza choca, constrange e paralisa o pensamento crítico. Quem questiona os dados é acusado de insensibilidade. Quem pede contexto é tratado como cúmplice do sistema. O debate econômico é substituído por um tribunal emocional. Capitalismo deixa de ser um sistema com incentivos, falhas e resultados mensuráveis e passa a ser um vilão abstrato, útil para justificar mais controle, mais Estado e mais poder político. A pobreza vira ferramenta retórica, não problema a ser resolvido. Esse método não esclarece, anestesia, não informa, induz culpa, não resolve, manipula. O contraditório começa justamente aí. Pobreza não se entende por imagens isoladas, mas por dados, causas, proporções e comparações honestas. Quando o contexto é omitido, não estamos diante de crítica séria ao capitalismo, mas de propaganda emocional travestida de preocupação social. Há ainda um ponto raramente mencionado nessa estratégia de rotular. A própria Igreja Católica se beneficia dessa visão parcial da realidade, de forma estrategicamente inversa. Destacam-se as santas casas, os orfanatos, as obras assistenciais que de fato existem, cumpriram e cumprem um papel histórico relevante, mas ignora-se sistematicamente o outro lado da mesma instituição. A narrativa seleciona o que confirma a virtude e silencia o que exige responsabilidade com a verdade histórica. Não se coloca na mesma balança a Inquisição, as cruzadas, os escândalos de pedofilia, acobertados por décadas, nem as recorrentes interferências na política, desde a antiguidade. Mas a pauta começa amanhã na CCJ para a volta de bingo, é isso, para a liberação de cassino. A CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, nota contra. Os evangélicos também firme contra. Então, se nós não virmos que a esquerda católica fica nos bastidores, mas de vez em quando sai dos bastidores e aparece. Esses fatos são tratados como desvios isolados, acidentes de percurso ou erros do passado.
enquanto as obras de caridade são apresentadas como a essência permanente da igreja. É o mesmo método usado para atacar o capitalismo, só que no sentido inverso. Escolhe-se o recorte que convém e ignora-se o conjunto. A exceção negativa é usada para condenar o sistema econômico capitalista. A exceção positiva é usada para absolver a instituição religiosa. Em ambos os casos, o critério não é análise honesta, mas a conveniência moral. Essa simetria cria uma blindagem simbólica. A igreja aparece sempre como parte da solução e nunca como parte do problema. A caridade vira salvo-conduto histórico. A virtude declarada substitui o exame crítico. O resultado é um debate viciado, onde instituições são julgadas não por seus efeitos completos ao longo do tempo, mas pela narrativa que conseguem sustentar. E quando a análise cede o lugar à devoção, seja religiosa ou ideológica, o pensamento crítico é o primeiro a ser sacrificado. Agora vou revelar como a doutrina católica da culpa interfere nos ciclos econômicos do Brasil. Aqui o poder não muda de lógica, apenas troca de linguagem moral. De um lado, os governos autoproclamados de liberais, que não sabem nem o significado de democracia. Pensam que democracia é apenas sufrágio eleitoral. Do outro, a esquerda, de viés católico. E o que parece alternância democrática é, na prática, um ciclo psicológico enraizado no inconsciente coletivo do Brasil. Funciona assim. O mecanismo, na essência, praticamente é sempre o mesmo. Quando a esquerda chega ao poder, governa explorando a culpa moral de matriz católica, tratando a riqueza como algo a ser punido em nome de uma suposta redenção social. Oferece promessas morais aos excluídos, enquanto estimula, de forma velada, a inveja, o ressentimento, a lógica do antagonismo e o sadismo. Na prática, eleva tributos, expande gastos, relativiza limites fiscais e despreza critérios técnicos elementares. No início, o discurso soa acolhedor e virtuoso. Em seguida, a realidade se impõe. A economia enfraquece, a crise emerge e o sistema passa a oscilar entre o colapso efetivo e a permanente iminência de quebrar. Diante do colapso, emergem os autoproclamados liberais do Brasil católico. Eles não prometem redenção moral, oferecem ajuste, cortam excessos, reorganizam as contas públicas e tentam recompor incentivos mínimos para que a economia volte a funcionar. Não enfrentam a tributação progressiva, não propõem o fim do imposto sobre herança, nem da tributação extraterritorial. Recuam diante de uma cultura moldada pela moral católica, onde preservar votos vale mais do que enfrentar a raiz do problema. Limitam-se, assim, a reconstruir o que foi destruído. É um trabalho árido, impopular e profundamente ingrato em uma sociedade que celebra mentiras redentoras e barulhentas, mas despreza a disciplina, o limite e a verdade silenciosa. É nesse ponto que o inconsciente católico reage. O ajuste é lido como frieza, o limite vira crueldade, a responsabilidade fiscal passa a ser vista como falta de amor ao próximo. O governo liberal, então, é acusado de governar para os ricos, de não se importar com os pobres, de colocar números acima de pessoas. A culpa volta a ocupar o centro do debate. A técnica perde espaço para a moralização católica. E assim, pela via do constrangimento moral, a esquerda retorna ao poder. Não porque apresentou soluções melhores, mas porque ativou sentimentos profundamente enraizados no inconsciente coletivo. A culpa, o sacrifício e a suspeição da riqueza. O ciclo se repete. A esquerda destrói, os liberais consertam. Os liberais são acusados, a esquerda volta. Não se trata apenas de política econômica. Trata-se de uma estrutura mental. Um país que, sob forte influência da doutrina católica da culpa, tem dificuldade em aceitar limites, resultados e responsabilidade, sem buscar um culpado moral. Se vocês estão achando que o Brasil é um negócio que vai virar Estados Unidos, vocês estão no lugar errado. Porque o Brasil é o país do coitadinho, é o país do direito sem obrigação e é o país da impunidade. Agora isso é cultural. Não, mas vamos eleger não sei quem que vai mudar. Não vai mudar.
Agora vou revelar o que há por trás da figura folclórica conhecida como socialista de iPhone ou socialista de Rolex. Não é uma simples contradição estética, há um fato mensurável que precisa ser exposto e enfrentado de forma correta e honesta. Um dado que permanece soterrado no inconsciente coletivo e que precisa ser trazido à luz da consciência para ser compreendido e não apenas repetido como slogan. Nas eleições para a Prefeitura de São Paulo em 2024, os dados oficiais mostraram que o candidato Boulos foi mais rejeitado nas regiões mais pobres da cidade e teve desempenho expressivo nos bairros de maior renda. Há uma incoerência que não pode ser ignorada. Enquanto o discurso se apresenta como porta-voz dos pobres, os números apontam em outra direção. Não se trata de opinião, nem de ataque pessoal, mas de dados eleitorais objetivos. Vou revelar o que essa discrepância mostra sobre quem esse projeto político efetivamente representa e sobre seus apoiadores. Quando palavras e realidade deixam de caminhar juntas, entramos em um campo mais profundo, onde símbolos, imagens e identidades passam a importar mais do que programas ou propostas políticas. É nesse ponto que a psicologia de Carl Gustav Jung se torna indispensável. Jung mostrou que indivíduos e coletividades constroem personas, máscaras públicas criadas para projetar virtude, empatia, pertencimento. Mas, como ensina a sabedoria judaica, em tudo há o bem e o mal, e tudo pode estar a serviço do bem e do mal. Toda máscara ou persona cobra um preço. Quanto maior a distância entre a imagem exibida e a realidade que a sustenta, mais inevitáveis se tornam as contradições. E, paradoxalmente, é justamente quem usa a máscara quem menos percebe essas fissuras, porque passa a confundir a própria encenação com a própria identidade. O cara não prospera, como é que ele vai fazer um povo prosperar? Isso é um parênteses importante, porque um ponto de orgulho dele é a declaração patrimonial dele. Do Boulos, tá falando? Do Boulos. Ele usa isso como mote, ele usa isso como tema de campanha, porque é o caso de uma pessoa que nasceu na elite, com todas as oportunidades de se aprimorar intelectualmente, patrimonialmente, e ele faz força para parecer pobre. Eu sou cristão, sou batizado, crismado na Igreja Cristã Ortodoxa, tenho uma formação cristã na minha família, dos meus pais, tenho minha fé. A Fiesp avalia os prejuízos causados por um ataque de ontem ao prédio da Avenida Paulista durante manifestação contra a PEC do teto dos gastos. A Galeria de Arte do Térreo foi uma das mais atingidas. No subsolo, equipamentos usados em shows foram quebrados. O povo tem uma indignação guardada. E vou dizer para você, algumas vidraças quebradas da Fiesp não são nada perto da quebra e do dano que a Fiesp causa ao povo brasileiro diariamente com as suas políticas. Eles danificaram espaços que estão disponíveis para o público, espaços culturais como a galeria, teatro, que aqui nós recebemos uma programação extensa, com espetáculos, com shows, com exposições totalmente gratuitas para o público. A gente sempre ouviu que a gente não pode discutir sobre religião, que a gente não pode falar sobre religião, que a gente está falando contra a fé das pessoas. E não é isso, a gente está falando de um sistema que molda a mente das pessoas e faz elas acreditarem que tudo que está fora, tudo que eles demonizam, logo é demônio. E se é demônio, precisa ser combatido. É por isso que eles demonizam tanto a individualidade alheia. Não dá para subsistir o cristianismo e a pluralidade, né? Não dá, é impossível, porque eles têm os dogmas deles que são muito fortes e independe de interpretação. A pergunta que fica ecoando é simples. Quem de fato se reconhece nessa persona política e quem a valida nas urnas? É essa análise do discurso e do apoio concreto da imagem e da realidade que vamos atravessar agora. O ser humano não age apenas por cálculo racional, mas também sob a influência de forças internas que ele próprio não compreende. Tudo começa no plano das ideias, mas quando essas ideias se afastam da realidade, podem passar a operar como máscaras morais, construções elegantes que oferecem sentido, status e legitimidade a conflitos psíquicos profundos não resolvidos. Foi esse território obscuro que Carl Gustav Jung chamou de sombra da personalidade.
aquilo que o indivíduo não reconhece em si, mas projeta no mundo externo sob a forma de convicções morais absolutas. Schopenhauer ajuda a aprofundar isso ao distinguir 3 níveis do caráter. O caráter essencial, inato, genético. O caráter empírico, moldado pelas experiências na vida. O caráter adquirido, resultado da autoconsciência e da responsabilidade pessoal. Resultado da forma como os traumas, as experiências foram administradas pelo indivíduo. Quando observamos que mesmo em ambientes de pobreza extrema, como nas favelas, nem todos se tornam criminosos, e a notícia de que estes representam apenas cerca de 2% do total, cai por terra a tese de que o meio, por si só, explica desvios morais ou comportamentais. Todos os humanos enfrentam grandes adversidades sem transformar frustrações e ressentimentos, no mau sentido, em identidade. Diante disso, com a mesma lógica, é intelectualmente desonesto explicar o fenômeno do jovem rico, criado com segurança, que ingressa em uma universidade pública e se transforma em militante esquerdista, como se isso fosse fruto apenas de uma consciência social superior. Na maioria dos casos, não se trata de solidariedade racional, nem de compromisso efetivo com a melhoria concreta da vida alheia. O que ocorre é outra dinâmica, o desejo de pertencimento sem a responsabilidade e o esforço real necessários para isso, a culpa mal elaborada e a necessidade de autopenitência simbólica. O indivíduo não age para transformar a realidade, mas para aliviar um desconforto interno. Ele não quer resolver o problema, ele quer expurgar-se dele. Funciona como uma espécie de confissão secularizada, um ritual psicológico de alívio da culpa que preserva a estrutura da confissão religiosa, mas retira dela o conteúdo espiritual. No lugar do confessionário, usa-se o engajamento político. No lugar da absolvição, o aplauso do grupo. E no lugar da penitência real, gestos simbólicos de sacrifício moral. Defender os pobres, os oprimidos ou as vítimas passa a ser menos uma ação concreta e mais um ritual de purificação da própria consciência. É como o devoto que repete orações sem mudar o próprio caráter. O sofrimento do outro vira instrumento psicológico para a purificação da própria consciência. Não é o pobre que importa, mas a sensação de virtude que ele proporciona. Em outras palavras, usa a pobreza para fazer propaganda virtuosa pessoal publicamente. Nesse sentido, estamos diante de um fenômeno profundamente moldado pela doutrina católica da culpa, travestida de linguagem política moderna. A lógica permanece a mesma. Nascer em posição favorecida já é, em si, uma falta moral. Prosperar exige expiação. Herança é vista como pecado herdado. E questionar esse mecanismo é visto como uma soberba heresia. O resultado não é justiça social, mas uma ética de autoflagelação simbólica que, quando transposta para o poder político, passa a produzir efeitos concretos sobre a vida alheia, ao mesmo tempo em que é socialmente recompensada e politicamente instrumentalizada. Friedrich Nietzsche identificou com precisão esse tipo humano, que faz da moralidade um mecanismo de compensação. Quando o fracasso material, a ausência de excelência ou a incapacidade de criar valor próprio se tornam insuportáveis, a virtude passa a ser usada como arma, tanto para elevação artificial própria, quanto para diminuir os invejados. Não se trata de fé autêntica, mas de moralização do ressentimento. Incapazes de criar valores próprios, os ressentidos negam os valores dos nobres e os invertem. O que antes era força se torna arrogância. O que antes era orgulho se transforma em pecado. Segundo Nietzsche, essa moralidade dos ressentidos foi ampliada e levada ao extremo pelo cristianismo, que a transformou em seu fundamento central. Isso, o Nietzsche nos diz que os conceitos morais cristãos são psicologicamente prejudiciais para qualquer pessoa. São depreciativos da vida. Essa visão de mundo que o cristianismo impõe aos seus seguidores, ela estimula comportamentos paranoicos e hostis.
Ousou dizer o que pensa, é arrogante. Escolheu um caminho em comum, é inconsequente. Mostrou intensidade, é exagerado. Brilhou demais, precisa ser humilhado para aprender. Nietzsche via essa repressão como um mecanismo de defesa da mediocridade. O rebanho prefere nivelar por baixo do que ser confrontado por quem ousa mais. Aqueles que se sentem enfraquecidos, seja fisicamente ou emocionalmente, tendem a arrastar outros para essa visão limitada da vida. Uma forma de propagar essa fraqueza é usar a moralidade como arma. Então ele fala, quem cria a regra, quem cria a lei, são os reativos, são os fracos, para tentar suprimir os fortes. Sem ter enfrentado privações reais, o socialista de iPhone passa a romantizar a pobreza, a sacralizar o fracasso e a transferir sua crise de identidade para uma cruz ideológica. A militância vira penitência, a política, confissão pública, a religião católica, de forma consciente ou não, vira um instrumento de absolução moral. Ao invés de superar a própria condição, esse tipo aprende a reduzir, de forma indireta e cínica, aqueles que obtiveram sucesso, rotulando força como egoísmo, prosperidade como culpa e autonomia como pecado. A moral deixa de ser orientação interior e passa a ser estratégia de nivelamento, não para elevar os necessitados, mas para rebaixar os melhores, convertendo impotência em superioridade moral simbólica. O resultado é trágico e previsível. Em nome dos pobres, defendem ideias que perpetuam a pobreza. Em nome da fé, relativizam a verdade. Em nome da justiça social, atacam a própria família, a própria história e os valores que lhes permitiram escolher. Isso não é rebeldia, não é empatia, muito menos virtude. É ressentimento travestido de moral, legitimado por uma ideologia que transforma culpa em poder simbólico e fraqueza e frustração pessoal em discurso político. E nenhuma sociedade prospera quando confunde redenção psicológica com projeto de país ou de mundo. O socialismo é um caminho, uma inspiração que nos leva a uma postura social solidária de oposição ao individualismo que tomou conta da sociedade. O debate político no Brasil não se dá apenas entre coletivistas e liberais. Ele ocorre, sobretudo, no plano simbólico, entre uma moral de virtude católica e a rotulação como pecado de tudo aquilo que envolve autodeterminação, mérito, resultados iguais e individualismo. Enquanto essa estrutura permanecer operando no inconsciente coletivo brasileiro, o ciclo se repetirá indefinidamente. O padrão político do Brasil católico não se transformará enquanto o imaginário moral que o sustenta não for trazido à consciência, examinado criticamente e compreendido em seus efeitos reais. Há momentos em que a violência não se impõe pela força, mas pela justificação moral. Quando atos brutais passam a ser relativizados em nome de uma causa supostamente justa, tal como as cruzadas e a Inquisição, algo mais profundo do que a ordem pública é corroído: o próprio critério de responsabilidade. Em 24 de maio de 2017, a Esplanada dos Três Poderes foi palco de bombas, incêndios e depredação com destruição de patrimônio público, tal como no dia 8 de janeiro de 2025. Os fatos são incontestáveis. O que permanece oculto no debate, que vou revelar agora, não está no que aconteceu, mas por que aconteceu sem a devida condenação legal e moral. E como, mais uma vez, a violência dos classificados de excluído foi absolvida enquanto a culpa recaiu sobre inocentes simbolicamente classificados de privilegiados. Os fatos estão registrados. O que chama atenção não é apenas a violência, é o tratamento moral dado a ela. A mídia tratou o episódio com condescendência. Violência virou ato de desespero, quebra-quebra virou expressão popular, crimes viraram manifestações legítimas. A
Agora eu queria mostrar a vocês um trecho do Jornal Nacional de 2017, quando a esquerda queria a saída do presidente Temer e invadiram e depredaram o Congresso Nacional. Reparem na apresentadora do Jornal Nacional, logo de cara chamando de manifestação e protesto. Você não ouve a palavra golpe em nenhum momento, assim como durante o vídeo vão ouvir a palavra vândalos, mas nunca golpistas. E olha que tinha 10 vezes o número de pessoas do 8 de janeiro e agiram com muito mais violência. Eu acho que nem preciso dizer que nenhum desses vândalos foi preso e condenado. Bora relembrar um pouco da hipocrisia da nossa mídia. Protesto em frente ao Congresso. A manifestação foi promovida e paga pela CUT e pela Força Sindical. Os manifestantes pediam a saída do presidente Temer e eram contrários às reformas trabalhista e da Previdência. O protesto terminou em vandalismo. A manifestação começou com uma caminhada do estádio Mané Garrincha em direção ao Congresso. O protesto, organizado e pago pelas centrais sindicais, parou o trânsito na cidade. Só a Força Sindical trouxe 800 ônibus com manifestantes a Brasília, segundo o deputado Paulo Pereira da Silva. Mas quando chegaram na esplanada, alguns grupos conseguiram furar a revista da polícia. Foi quando começaram os confrontos. Os policiais reagiram com spray de pimenta, golpes de cacetete e bombas de gás lacrimogênio. Mascarados atacaram com bombas caseiras, pedaços de pau e pedras. Vândalos arrastaram banheiros químicos para usar como escudo. Com o rosto coberto, esse homem atira uma bomba e comemora. Em outro local da esplanada, eles queimaram bicicletas de uso coletivo, orelhão e placas de trânsito. Neste momento, a gente vê muita fumaça porque puseram fogo perto do Ministério da Saúde. Além de monumentos como o Museu da República e a Catedral Metropolitana, ao menos 6 ministérios foram alvos de depredação: Turismo, Fazenda, Planejamento, Minas e Energia, Cultura e o Ministério da Agricultura. O auditório foi incendiado. A fumaça era vista de longe. Os bombeiros tiveram dificuldade para entrar na esplanada. Teve destruição também no Ministério da Cultura. Imagens mostram móveis, papéis, muitos papéis jogados pelo chão. Material que acabou servindo de munição para os vândalos que montaram barricadas de fogo. Em nota, a Força Sindical rechaçou a infiltração de vândalos no protesto e disse que não tem nada a ver com os baderneiros. A CUT também negou que os mascarados fizessem parte da central e disse que a manifestação tomou uma proporção maior do que o esperado. No Brasil católico, criou-se uma lógica perversa. Os chamados excluídos ou vítimas do capitalismo recebem uma espécie de licença moral para agir como quiserem. Se destroem é porque sofrem, se atacam é porque reagem. Se cometem crimes, a culpa nunca é deles, é sempre do sistema, do mercado, da sociedade, de um outro qualquer. Mais grave ainda, os privilegiados, assim rotulados apenas por não serem pobres, passam a ser os culpados morais da história. São eles que devem pedir desculpas, são eles que justificam a barbárie, são eles que devem justificar quem os agride. Essa mentalidade nasce de uma moral distorcida, onde intenção vale mais que ação, onde sofrimento declarado absolve qualquer conduta e onde a responsabilidade individual desaparece diante de uma narrativa redentora. O resultado está aí: violência seletivamente tolerada, destruição romantizada e um país onde a lei não é igual para todos. Enquanto isso, o Brasil continua refém da mesma farsa moral. Pecado vira virtude, crime vira protesto e ordem vira opressão. Aqui bandido tem toda sorte de oportunidade de se tornar um grande criminoso, do PCC, do Comando Vermelho, porque ele tem toda a sorte de complacência das instituições, do judiciário, do STF. Então o cara vira grande criminoso. O problema do Brasil não é o crime organizado, é a facilitação do judiciário e da própria mídia, da cultura, do progressista. Eles acham que a exclusão social é determinante para o crime. Tá? Essa é a mentalidade. Eles acham esquerdista. Ou eles defendem isso? Mas acham e defendem. Então eles acham que o criminoso ele tem que ser tratado com complacência para ser recuperado.
Nem tudo que parece certo é, de fato, correto. As piores distorções não são as mentiras explícitas, mas aquelas que se apresentam com traços de verdade, aparência moral e linguagem virtuosa. Callas, protestante, foi injustamente acusado de matar o filho para evitar sua conversão ao catolicismo, mesmo com evidências contrárias. Ele foi torturado e morto em 1762. Voltaire respondeu de forma abrangente e incansável. Coletou documentos, publicou artigos e reavaliou o caso. Não só como erro judicial, mas como denúncia moral da intolerância religiosa que permitiu às autoridades católicas suprimir fés minoritárias. O viés católico, quando transposto para a política, opera exatamente assim. Faz o erro parecer justiça, o sacrifício parecer virtude e a culpa parecer ética. E é justamente por causa dessa aparência que tantos acabam enganados. Uma cultura de superstição, fanatismo e repressão intelectual, onde desafiar a autoridade era visto como pecado. Para Voltaire, a religião organizada não era simplesmente equivocada, era politicamente perigosa. Ele percebeu como, uma vez institucionalizada, a crença religiosa podia ser usada para desencorajar o pensamento independente, exigir obediência e justificar injustiças. Para ele, ela deixava de ser guia moral e virava um sistema para manter as pessoas com medo, submissas e desinformadas. Para ele, religião era pessoal, não algo para ser controlado por instituições que dizem falar por Deus. Ele voltou sua atenção para casos reais de injustiça religiosa, tratando-os não apenas como questões intelectuais, mas como crises sociais e morais urgentes. Para provocar indignação moral, moldar o discurso político e pressionar os tomadores de decisão. Voltaire defendia uma sociedade justa baseada em 3 princípios: liberdade de expressão, liberdade religiosa e restrição do poder das instituições religiosas na política. Esses princípios, hoje essenciais para democracias liberais, eram extremamente radicais na França do século XVIII, onde Igreja Católica e monarquia atuavam quase em total unidade ideológica. Mas, para ele, eram necessidades para proteger a razão da repressão e os indivíduos da violência institucional. Quando instituições religiosas dominavam a narrativa moral, o dissidente era herege e a crítica, blasfêmia. Não sabemos tudo o que não sabemos, e até aquilo que julgamos saber pode estar incompleto, enviesado ou mal interpretado. Quando uma pessoa é muito ignorante, ela é ignorante, inclusive, sobre o fato de ser ignorante. Elas não apenas chegam a conclusões erradas ou fazem escolhas ruins, mas essa incompetência também tira delas a habilidade de perceber isso. Elas ficam com a impressão errada de que estão fazendo a coisa certa. Onde há julgamento humano, há ruído. Onde há ruído, há vieses. E onde vieses orientam decisões coletivas, as consequências podem ser profundas e duradouras, mudando vidas para pior. Neste vídeo, expus a relação entre a doutrina católica da culpa e a mentalidade socialista, esquerdista ou progressista, que em conjunto sustentam a cultura do atraso no Brasil. Uma vez que esses mecanismos são compreendidos, e para quem acompanhou o vídeo do começo até o fim, eu espero que a responsabilidade deixe de ser abstrata ou coletiva e passe a ser concreta e individual. Em ambientes marcados pela doutrina católica da culpa, por uma filosofia social ultrapassada e pela militância emocional de viés católico, é essencial entender antes de repetir e pensar antes de reagir. Clareza intelectual não é frieza moral, é a única defesa real contra a arte do engano travestida de virtude. Obrigar-se a pensar com clareza não te evita problemas, mas te poupa do desgaste desnecessário. E isso, com o tempo, marca toda a diferença. Você normaliza isso, você permite isso, você aceita e você convive. Você começa a naturalizar aquilo, torna parte de você. Você se torna o cara de terceiro mundo. Nós somos pessoas de terceiro mundo, porque nós normalizamos o absurdo e nós aprendemos a conviver. Aí você cria ideologias e visões de mundo que você começa a romantizar. Ah, nós somos isso. Somos? Nós precisamos ser isso? É bom ser isso? Não tá saindo nada. Há um arranjo social que não funciona, que precisa ser curado urgentemente. E como é que volta? Como é que volta agora? Se essa mensagem doeu, é porque a verdade bateu.
A religião política da Igreja Católica glorificou a fraqueza como virtude, não por compaixão, mas por estratégia. Ao exaltar os fracos que não têm coragem de se superar, ela os conquista. E, ao mesmo tempo, condena a força, o desejo de potência e a excelência, para que os fortes, tomados pela culpa, curvem a cabeça e se submetam. Para que rumo está indo a nossa sociedade? Os valores estão sendo invertidos, um olhar vira um estupro, uma piada um discurso de ódio, e a corrupção vira o padrão. A gente acostumou tanto com desvios de caráter que, quando estamos diante de uma virtude, ela vira digna de elogio. Como é que a gente chegou aqui? Em parte, eu te digo, vestindo os vícios com um manto da moralidade. Usam esse manto há tanto tempo que às vezes nem percebem o erro. O socialismo, em sua versão brasileira de inspiração católica, é herdeiro direto dessa psicologia do ressentimento. O que antes era depositado no altar da igreja agora é projetado no altar do Estado. O socialista não busca justiça, busca redenção. Não busca liberdade, busca tutela. E não apenas por altruísmo, mas também por um impulso psicológico profundo, o desejo de se vingar da realidade que o frustra, punindo quem se destaca e exigindo que o mundo se curve ao seu vitimismo. O mesmo tipo humano, que Nietzsche criticou com dureza, que teme a responsabilidade da liberdade e inveja os que a exercem com vigor, trocou a cruz pelo cartaz, o confessionário pelo comício, e a fé cega em dogmas religiosos pela fé cega em promessas estatais. Em ambos os casos, o que está em jogo não é a justiça ou o bem comum. É a tentativa de transformar ressentimento em doutrina, fracasso em moral e mediocridade em ideal político. Abra os olhos enquanto há tempo. Nem todos que olham realmente veem. É difícil, ou até inútil, tentar despertar a compreensão em quem não tem vontade e, ainda pior, tentar despertar a vontade em quem se recusa a compreender. Quem não ouve conselhos raramente enxerga o que está diante dos olhos. E nunca faltarão pessoas para incentivar a cegueira alheia. Muitos, para que possam ser, precisam que outros não sejam. Se você chegou até aqui, é porque este conteúdo fez sentido para você. Então, considere colaborar, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem também valoriza o pensamento crítico e a curiosidade intelectual, contribuindo para ampliar o alcance de ideias que realmente importam. Expor questões ocultas no aparente é fundamental para provocar reflexões, inspirar mudanças positivas e fazer os brasileiros despertarem do sono dogmático socialista católico. Espalhe essa voz enquanto ainda dá tempo! Superar esses desafios e alcançar um futuro justo e próspero requer afastamento da influência da moral hipócrita da religião política do Vaticano e da sua filosofia social arcaica. Não deixe de ver outros vídeos deste canal.